Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para a gente continuar com a nossa série de devocionais. No capítulo de hoje, das consequências espirituais, morais e sociais, nós vamos aprender sobre o perigo das alianças espirituais erradas. Nos unimos muitas das vezes com pessoas que não partilham da mesma fé, não partilham da mesma crença. Claro, nós não vamos descartar essas pessoas, mas nós não vamos compartilhar, compactuar com aquilo que elas professam, com a fé que elas professam. Nós vamos amar essas pessoas, nós vamos cuidar dessas pessoas, nós vamos dar nossa amizade para essas pessoas, porém, aquilo que ela partilha de fé, a gente não vai executar nem exercitar. Entende qual é a diferença? Uma coisa é eu ter amizade com a pessoa, com o homem, até porque Jesus, o próprio Jesus, ele amou as pessoas. Ele pode não amar a prática do que elas praticam, do que elas exercitam, do que elas fazem, mas Jesus ama as pessoas. E ele quer salvar a todos, não é somente a exclusividade nossa, mas Jesus quer salvar a todos. Então, hoje nós vamos entender qual o perigo dessas alianças espirituais erradas, que podem acabar nos levando, nos desviando para uma crença diferente, uma fé diferente, um olhar diferente até em cima da nossa crença. Ah, mas você não faz isso? Poxa, mas na minha religião eu posso fazer. Ah, mas você não faz aquilo? Ah, mas na minha religião eu posso fazer, na minha crença eu posso fazer. Beleza, se na sua crença você pode fazer, legal, mas na minha não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E isso tem que estar muito enraizado na nossa mente, porque senão qualquer vento de pessoas vão nos retirar do propósito de Deus na nossa vida, vão nos tirar dessa doutrina, vão nos tirar das promessas que o Senhor tem para nossas vidas. Então é por isso que a gente deve ter cuidado, cuidado com essas alianças. Caminhar com quem despreza a Deus gera uma cegueira espiritual, que nos impede de ver o perigo. Nós vamos hoje entender o contexto do capítulo 2 de 2 Coríntios, do capítulo 6. Capítulo de 2 Coríntios, capítulo 6. Paulo, aqui, ele discute a santidade da igreja. Ele usa a metáfora do jugo, uma peça de madeira que une dois bois, para explicar que certas parcerias são impossíveis de manter sem compromisso da fé, sem compromisso e sem fé. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? O jugo desigual impede o progresso. Se um boi quer ir para a luz e o outro para o lamaçal, ninguém ara a terra. Ou seja, cada um vai para a sua, como é que eu posso dizer? Para o seu destino. O interessante é ambos agirem juntos, mas agindo juntos indo para a luz, não indo para trevas. Entende? É como eu posso qualificar e diferenciar isso? Eh, eu tenho amizades com pessoas que não professam a mesma fé que eu, mas eu tenho muita maturidade. Não frequento os mesmos lugares. As amizades, elas se restringem a saber como a pessoa está, ser um apoio quando a pessoa precisar, ser um ombro amigo para a pessoa chorar. A pessoa vem até a mim e pede ajuda, entende? E não eu fico lá consultando os como é que eu posso dizer? O que ela partilha de fé. Então, é aquilo, não pode eu ficar buscando a Jesus Cristo e ficar buscando a fé do outro. Eu tenho que buscar a minha fé baseada e pautada sempre nas Sagradas Escrituras. É aqui que tem a resposta para tudo na nossa vida.
para nós e para a vida do outro também, que a gente ainda consegue ajudar ainda, quando pede ajuda. Mas o meu papel aqui não é julgar, não é olhar para a fé, para a crença do outro e falar: "Você vai para o inferno, você é um pecador". Quem tem esse poder é Jesus Cristo. Não está na nossa mão, não está no nosso alcance. Nosso papel aqui é amar e se restringir. Não vou perder a amizade, não vou perder o amor que eu sinto pela pessoa, pelas pessoas, mas é aquilo, ó, até aqui eu consigo ir, daqui para cá já não dá para mim. Então é aquilo, você saber diferenciar e saber se posicionar. Por quê? Quando a gente se posiciona, a gente não está perdendo a amizade, a gente só perde a amizade de quem não quer ter a nossa amizade, de quem não quer andar conosco. Consegue entender? Mas é aquilo, quando a pessoa precisar de mim, quando a pessoa quiser o meu cuidado, o meu carinho, o meu amor, eu estou ali disposta e disponível para ajudar. Só que é aquilo, ó, aqui é o meu limite. Você tem que identificar qual é o seu limite. Identifica o seu limite e diga, ó, aqui é o meu limite, daqui para cá eu já não posso passar. Daqui para cá a gente, ó, eu sou sua amiga, eu tô do teu lado, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te orientar, tô aqui para cuidar de você. E é isso. Paulo, quando ele fala dessa situação, ele não coloca, até porque Jesus não colocou dessa forma. Ele não coloca que a pessoa partilha de outra fé, a pessoa partilha de outra situação que você vai extinguir, abolir, acabar com a amizade com ela. Não, você só não vai praticar as mesmas obras que ela pratica. Mas amizade você pode ter sim. E é aquilo, saiba o limite. Ó, até aqui eu posso, daqui para cá já não é comigo. Como agora no carnaval. Existem muitas pessoas que curtem carnaval. Nós, cristãos, não curtimos. Se nós, cristãos, não curtimos, como é que eu posso dizer? Não é porque o meu amiguinho, que eu tenho amor a ele, que eu tenho cuidado com ele, que eu tenho dedicação a ele. Ele fala, ô Natália, vamos lá pro carnaval, vamos lá passar por cair. Imagina eu passar por cair. Não tem como. Então, são coisas que a gente tem que observar, que a gente tem que ter limite, saber o nosso limite, e assim a gente conseguir exercitar e ter esse tipo de amizade. Mas é aquilo, você precisa ter uma maturidade muito grande, porque os convites para frequentar lugares que não convêm, para fazer coisas que não convêm, para gerar situações que não convêm, para falar coisas que não convêm, são muito grandes. Então, a maturidade é nossa. E se você não tem maturidade para isso, se reclusa um pouquinho, pede ajuda, conversa com o irmãozinho mais forte na fé, pergunta a ele: "Meu irmão, olha só, eu amo essa pessoa, só que ela me convidou para ir em lugar tal, o que que eu faço?". O irmãozinho vai te falar: "Ó, você pode continuar com essa amizade, porém ali é um lugar para você estar?". Então você conversa com ela e fala: "Ó, minha amiga, meu amigo, hoje não dá para eu ir. Eu não partilho desse mesmo pensamento, não partilho dessa mesma, coisa, o carnaval não partilho, não faz parte da minha fé, então, nesse ponto aqui já não dá para mim. Agora que você precisar de mim eu tô aí, beleza?". E é isso. 2 Coríntios 6,15. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Paulo usa contraste absoluto. Bilial personifica a inutilidade e perversidade. Não há meio termo moral. Ou seja, a prática do outro não pode influenciar as minhas práticas. Se o outro mente, você não pode mentir. Se o outro fala linguajar imoral, você não pode falar. E é isso. Aí, como dividir isso é que você vai ter que arrumar estratégias para poder dividir. Isso dentro de você, entende? Então, eh, Jesus ele fala pra gente: "Ame ao próximo como a ti mesmo". Próximo, quem é meu próximo? O meu próximo hoje,
aqui dentro da minha casa é o meu esposo, no meu trabalho é a pessoa que está do meu lado, no ônibus é a pessoa que está do meu lado no ônibus, esse é o meu próximo. Então eu preciso amar, independente da atitude do outro. Isso é tão difícil, mas tão difícil. Eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que amar o outro. Qual é o problema? Tem gente que testa o nosso 70 vezes 7. Ó, o olho chega a piscar. Tem gente que testa o nosso 70 vezes 7. Que parece que ela nasceu para te perturbar. Mas é aquilo. São pessoas que são usadas não para mudar elas, mas para mudar nós mesmos. Depois que eu passei a olhar com essa ótica de o que Deus está querendo me mostrar com essa situação? Aonde Ele quer que eu chegue com essa situação? Será que eu tenho que aprender alguma coisa? Vamos analisar e ver o que eu preciso mudar. Aonde essa pessoa mais me fere? É no meu ego? Então eu tenho que perder meu ego. É na minha fala? Eu falo, a pessoa não deixa eu falar? É na minha fala. Se é a escutativa, eu preciso melhorar. Vocês conseguem entender qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, qual é o nosso ponto focal de escuta, de visibilidade? É isso. Se você tem um problema com alguém ou alguém tem um problema com você, comece a orar por ela. Senhor, melhora a vida dela, prospera ela, que ela seja uma pessoa melhor. O que o Senhor está querendo me mostrar com isso? Peça a Deus para Ele te mostrar o que Ele quer que você aprenda com isso. Porque às vezes a lição não é para o outro, mas é para a gente. Na verdade, nunca é para o outro, sempre é para a gente. Porque o servo de Cristo somos nós. Então, se ele está fazendo alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa, está incomodando muito a nós ou a vocês, a gente deve observar e ver se aquilo ali é para nos moldar. 99,99999% é para nos mudar, é para moldar o nosso caráter, é para nos mostrar aonde o erro está na gente. Porque a gente sempre quer culpar o outro. O problema sempre é o outro. O chulé está sempre no pé do outro. Nunca o chulé está no nosso pé. Mas quem tem chulé sabe que tem. Entende? Então, a gente precisa identificar o que precisa ser tratado em nós. E quando isso for tratado em nós, você vai ver que a nossa postura, o nosso olhar vai mudar com aquela pessoa. E vai ser algo diferente. Efésios capítulo 5, versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas. Não basta ser neutro. A luz deve denunciar o que está errado. O silêncio diante do mal de um amigo é conveniência. Ou seja, você deve mostrar para aquela pessoa: ó, isso aqui não é muito legal. Isso aqui que você está fazendo é uma obra ruim. Não é algo que você vá ser, que vá melhorar, algo que vá transformar a sua vida. Mas é aquilo, particularidade do outro, querer aceitar ou não. Mas você fez a sua parte, beleza? Aqui eu tenho um exemplo bíblico. Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 18. Ele era um rei bom que fez aliança com o ímpio, Acabe. Ele quase morreu em batalha e foi repreendido por Deus por ajudar os ímpios. Leia 2 Crônicas, capítulo 18, para você conhecer essa história. Todo o exemplo que eu trago aqui é para vocês, e assim como eu, buscar a leitura mais para frente. Lá em 2 Crônicas tem muitas histórias boas, muitas histórias de exemplos que podem nos ajudar. É o que eu falo sempre. A gente sempre tem coisas boas e coisas ruins de tirar de todo mundo. As pessoas boas, a gente pega os exemplos bons dela
e segue. E as pessoas ruins, a gente pega o exemplo delas ruins e não exercita, entende? Existem pessoas boas que a gente olha e a gente fala assim: "Nossa, aquela pessoa ali, eu quero copiar, quero ser bem parecida com ela, porque ela age assim, assado, assado, assanha, pê-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 
que o modelo é Cristo. Mas você olha para aquela pessoa com admiração e você vê o que deu certo na vida dela e tenta fazer o máximo para conseguir. E as pessoas erradas, você olha para elas e fala: "Não, isso aqui eu não quero seguir". Até da pessoa errada a gente consegue tirar coisa boa, porque é um exemplo que a gente não vai seguir, a gente não vai usar para nossa vida, entende? E é sobre isso. Alianças profundas, casamento, sociedade, amizades íntimas, com quem não teme a Deus, arrastam você para conflitos que não são seus. Quantas vezes as pessoas chegaram: "Amiga, me ajuda, pelo amor de Deus, não sei o quê, eu preciso de ajuda, pá-pá-pá, tê-tê-tê". Então vai te levar para o centro do problema dela, que ela tem que resolver. E é aquilo, você passa a ficar preocupado, você passa a ficar ansioso, você passa a ficar nervoso. E esses problemas não são seu. Você pode ajudar em oração, você pode ajudar com palavra, mas o problema quem está vivendo é ela, e ela tem que arrumar estratégias para poder sair desse problema. Vocês conseguem entender? Não é que o problema é dela que eu não vou ajudar, beleza? Mas nem tudo eu preciso ajudar. Às vezes a pessoa precisa tomar uma lição mesmo para poder aprender e voltar para os atos do Senhor, e voltar a se corrigir, entende? Então tem pessoas que precisam de fato aprender para poder sobreviver e viver. Reveja as parcerias de negócios ou relacionamentos íntimos. Eles estão empurrando você para longe dos seus valores, para longe das escrituras sagradas? Pense e reflita e veja. Se sim, se a resposta for sim para toda essa pergunta, quão, 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 você precisa tomar um tempo aí, respirar, tomar um fôlego e ver se essa pessoa muda. Se ela não mudar, se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se o teu braço te faz pecar, arranca e joga fora. É isso. Não tem como você permanecer com uma pessoa que não respeita seus valores, não respeita a sua crença, não respeita aquilo que você acredita, blasfema da sua fé, não adianta. Você tem que tomar uma postura. E às vezes a postura é se afastar de fato. É duro? Sim, mas é melhor você se afastar do que vocês irem para o buraco juntos. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Hoje, Pai, aprendemos muito com a tua palavra. Aprendemos que não devemos acompanhar o ímpio em suas artes e suas obras. Devemos fixar nossa mente, nosso coração no Senhor. Aprender cada vez mais do Senhor. Ter uma visão de estratégia com o Senhor. Ter uma vida melhor com o Senhor. Pai, nos ajude a ser pedras angulares na vida das pessoas, ajudando-as a estar no teu reino, a aprender da tua palavra. E se for para nos desviar, nos ajude a nos livrar desse tipo de amizade, desse tipo de companhia, desse tipo de pessoas, para que eu venha cada vez mais estar ligada ao Senhor. Mas, Pai, se for para eu ajudar, para eu estar direcionando, para eu amar essas pessoas, me ensina, me ajuda, me instrui a amar cada vez mais. Não somente as pessoas que a gente ama, porque o Senhor diz: ame aquele que vos ame e ore por aquele que vos persegue. Se temos problemas, Pai, com pessoas, devemos estar orando por ela. Então aumenta a nossa fé para isso, Senhor. Retira do nosso coração aquilo que não provém do Senhor, aquilo que nos transforma em pessoas amargas, em pessoas ruins, em pessoas distantes de pessoas. Possamos, Pai, aprender a amar aquele que nos fere,
A gente às vezes precisa manter distância, mas o amor, ele continua ativo. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.